Neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gerson Filito. Que a doce e a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde os corações dos nossos queridos irmãos e amigos que nos ouvem neste momento. Convido-vos para meditarmos na poderosa palavra do Senhor nosso Deus, que está na Epístola aos Hebreus, Hebreus capítulo de número 4, a partir do verso 1. Hebreus. Esta epístola, meus irmãos, nós já falamos aqui que nós não sabemos, não podemos afirmar quem foi o escritor desta epístola. Eu disse que eu penso que tenha sido o apóstolo Paulo, mas como não traz o nome dele, de nenhum apóstolo, não traz o nome do escritor, nós não sabemos. Contudo, sabemos que ela foi inspirada por Deus. O escritor que a escreveu estava na unção do Todo-Poderoso. E ele a enviou para os crentes, os irmãos, os cristãos, que vinham do judaísmo. Os hebreus era o povo judeu que estava se convertendo a Cristo, e o escritor aqui, orientado pelo Espírito Santo, envia esta carta para os hebreus, para os crentes, para os cristãos que tinham vindo do judaísmo e agora estavam servindo a Deus. Verso 1: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Meus irmãos amados, aqui o Espírito Santo está nos convidando a termos uma vida diligente, uma vida a lutarmos, amados, para vivermos uma vida com inteligência também. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque Deus nos ofereceu a salvação através de Jesus Cristo, tá certo? E se não vimos, o escritor está dizendo, meu temor é que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, quer dizer, vocês esqueçam que Jesus é que salvou, que Jesus é que transformou, e vai se acostumando e daqui a pouco perca a fé e, quando morrer, não possa entrar no céu. Era o temor do escritor. Ele estava na unção de Deus, avisando os irmãos entre os hebreus que precisava tomar cuidado, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. A fé é algo que Deus nos deu, não é? E esta fé ela tem que ser acrescentada a cada dia. Tá certo? Quem sabe, querido ouvinte, neste momento você está pensando, mas eu queria ir para o céu. Pastor Gerson, como eu faço para ir para o céu? É simples. É só confessar os pecados a Jesus Cristo, aceitá-lo de todo o teu coração como único e suficiente Salvador, que Jesus não aceita parceria para salvação com ninguém. Porque se houvesse uma outra maneira do homem ser salvo, Jesus não precisaria ter vindo morrer na cruz do Calvário. Ele só veio porque não tinha uma outra forma de nós nos salvarmos. Não existia uma outra maneira dos pecados da humanidade serem apagados. Então Jesus é o único caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós devemos vigiar e não incitar a ira de Deus. Devemos recorrer sempre ao nosso grande advogado, Jesus Cristo, e buscarmos sempre a misericórdia de Deus, para que em tempo algum nós sejamos reprovados por Deus, que Deus tenha compaixão de nós. O verso 2, querido ouvinte, nos diz, porque também a nós foram pregadas as boas novas. Mas quais boas novas que a nós foram pregadas? As boas novas da salvação. A palavra evangelho significa boas novas. Nós que ouvimos o evangelho de Jesus Cristo, nós que ouvimos que Jesus veio ao mundo, tornou-se homem porque ele é eternamente Deus, mas ele se fez homem, nascendo da Virgem Maria. Nós observamos, meus irmãos amados, que Jesus veio para nos salvar. Ele tornou-se homem para que no corpo do pecado, no corpo de homem, ele pudesse vencer o pecado, ele pudesse vencer Satanás, e ele pudesse depois vencer a morte, como ele o fez. Ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, e ele venceu a morte. Então a Bíblia está dizendo, porque também a nós foram pregadas as boas novas. Eu estou pregando para você aqui neste momento as boas novas de salvação, e dizendo que só Jesus salva, que só Jesus transforma, que só Jesus pode purificar o teu pecado e limpar o teu coração. E aqui diz, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, como ao povo de Israel. O povo de Israel também, através de Moisés, eles receberam as boas novas, que eles sairiam do Egito. Mas muitos não acreditaram,
E até quando eles saíram, passaram o Mar Vermelho em terra seca. Mas lá no deserto, eles lutaram, eles foram incrédulos, lutaram contra Deus, lutaram contra Moisés, cometendo assim o pecado gravíssimo da incredulidade. E o escritor aos Hebreus está dizendo: olha, eu não quero que vocês caiam nessa mesma armadilha, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, como ao povo de Israel. Eles receberam as boas novas, né? E aqui diz: mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Quer dizer, Moisés falava, Arão falava, os profetas falavam ou falaram para o povo de Israel, mas eles não deram crédito àquela mensagem. Então a palavra pregada não serviu para nada para eles, para nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. É muito importante, querido ouvinte, nós termos fé quando ouvimos a palavra de Deus. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus como ela é. Pastor, mas hoje tem tantos falsificadores. Sim, tem mesmo. Você tem que provar para ver se a palavra realmente ela é de Deus ou não é de Deus. Aqui eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando da Bíblia Sagrada. Então é a palavra de Deus. E quando você ouve, você tem que misturar esta palavra com fé. Não seja incrédulo. Por que Judas Iscariotes traiu Jesus, depois se enforcou e foi para o inferno? O que aconteceu com Judas, pastor Gerson? Querido, Judas não teve fé. Ele viu os sinais de Jesus, ele viu Jesus ressuscitando Lázaro, ele viu o Senhor abrindo os olhos aos cegos, ele viu o Senhor Jesus curando os leprosos, ele viu o Senhor Jesus operando milagres e maravilhas aqui na terra, mas ele não misturou tudo que ele estava vendo com fé. Faltou fé em Judas, ele não levou aquilo a sério, ao ponto de vender Jesus por um preço muito barato, né, por algumas moedas de prata, e depois ele não se arrependeu, ouviu? Ele teve um remorso somente e se enforcou. E que o suicida, ele não vai para o céu, meu irmão. Então que Deus tenha compaixão de nós. E diz a Bíblia Sagrada, então, que nós devemos misturar a mensagem de Deus com fé. O povo de Israel ouviu então a mensagem poderosa de Deus, mas não abriu o coração. A fé, querido ouvinte, é o principal ingrediente para agradarmos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz: porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, duas coisas nós temos que fazer para agradarmos a Deus. É crer na existência dele, mas só isso não basta. Que a Bíblia diz que até Satanás e os demônios creem, porque eles sabem que Deus existe e eles estremecem, mas isso não resolve estremecer. Você tem que crer que ele existe e tem que crer que ele é bom, que ele é bondoso, que ele é galardoador de todas as pessoas que o buscam, e que se você o buscar agora, ele vai te ajudar. E eu quero orar em teu favor. Querido Senhor, eu te louvo por todos os irmãos e amigos que me ouvem neste momento, Pai. Quero rogar-te que os abençoe. Perdoe os seus pecados, Senhor, escreva estes nomes no teu livro e dê a cada um deles a tua bênção, a tua salvação, a tua vitória, Senhor, a tua paz. Aqueles que estão enfermos, nós repreendemos as enfermidades agora em nome de Jesus e ordenamos a bênção da cura em nome de Jesus. Amém. Amados, é sempre um prazer estar convosco e nós queremos avisá-los que a partir de segunda-feira, a partir do dia 12 de novembro, nós estaremos indo ao ar aqui pela Rádio Piratininga, nesta amada emissora, todos os dias de segunda a sexta, às 6h30 da manhã e às 17 horas. Ou seja, às 5 horas da tarde, das 5 às 5h10 da tarde e das 6h30 às 6h40 da manhã. Então, a partir de segunda-feira, dia 12/11, você poderá nos ouvir às 6h30 da manhã e também às 5 horas da tarde. Nós contamos com você, estejamos juntos ouvindo a palavra de Deus e adorando o nosso Deus.